Você já participou de uma grande festa? Você gosta de espetáculos? Sabe, quando a gente assiste uma partida de futebol, a parte que nós mais gostamos são os últimos minutos. E quando vai para os pênaltis? Melhor ainda, né? O impasse final. E é disso que nós vamos falar hoje. O final do grande conflito, os momentos finais, os momentos especiais do grande conflito. Satanás contra Deus. Vamos juntos nesta viagem, a última viagem de O Grande Conflito? Então vamos lá, todos juntos. Esse é o nosso último tema, o tema de O Fim do Grande Conflito. Já estou com saudade de você. É a nossa segunda série, né? A primeira foi Amigos de Fé. E agora nós estamos aqui encerrando a série O Grande Conflito. Já no começo eu quero falar para você, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá um like, fale para os seus amigos, envie para os grupos do WhatsApp que você tem esses estudos bíblicos. É a forma, mais uma forma moderna que nós temos de pregar o Evangelho. E você vai estar sendo um instrumento de Deus, não é enviando estas mensagens, enviando esses temas, esses estudos. Hoje o nosso tema é o fechamento, a fase final do grande conflito. Pastor Padilha, que está aqui com a gente, Júlio Padilha, já foi apresentado na última lição com a gente, então não precisamos disso. Qual é o clímax final? Qual é os pênaltis do grande conflito, pastor? Pastor, hoje nós vamos estudar um tema que é o meu tema predileto, porque a Bíblia fala de esperança. Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Isso que é extraordinário, né? Então a gente falou de grande conflito, né? Falamos dessa guerra cósmica, mas o importante é que o Cordeiro é vencedor nessa batalha. E todos aqueles que têm fé no Cordeiro de Deus também são vencedores. Não é por acaso que as promessas do Apocalipse tratam os filhos de Deus como vencedores, não é? E tem um texto aqui da Bíblia que eu acho extraordinário, Romanos capítulo 8, e nós nunca devemos nos esquecer disso. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, versos 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Não se esqueça. Ao estudarmos a palavra de Deus, o que realmente nos deu desejo de salvação é o tema da esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera, mas se esperamos com paciência o aguardamos. Ou seja... E qual é a nossa esperança? O apóstolo Paulo, ele diz lá, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 19, ele diz que a nossa esperança é nós estarmos na presença de Deus por ocasião da sua volta. Amém. Né, Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. E nós não podemos duvidar. Não é por acaso que a promessa mais linda da palavra de Deus, pastor, é a promessa de esperança. João 14, quem não conhece esse verso, não é? Sim. Versos 1, e ele começa com um apelo dizendo... não se turbe o vosso coração. Sabe que nenhum filho de Deus deveria viver aí atormentado, com medo. O medo, ele trava as pessoas, não é? E Jesus começa dizendo, olha, não fique perturbado, você é filho de Deus, não é? E ele começa dizendo, né? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então você não pode duvidar dessa esperança. Jesus pede que tenhamos fé nessa promessa, que é a linda promessa de esperança. Pastor, mas quando que Jesus vai voltar? Então, o que lá que no a Bíblia Evangelho... fala nisso? O que a gente... Já não voltou, será?
Quando que Jesus vai voltar? O que que a Bíblia nos fala, à luz do grande conflito, o que que a Bíblia nos fala a esse No respeito? Evangelho de Mateus, capítulo 24, pastor, nós temos o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante a lógica do sermão. Sim. Depois de uma pergunta, né, quando os discípulos perguntaram, diga-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos? Então Jesus começa respondendo, falando de vários sinais, em várias áreas, né? Por exemplo, no mundo social, convulsão social, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, né? Fome, pestes, então problemas de ordem social. Ele fala também da falta de fé, incredulidade. Inclusive o apóstolo Pedro diz, né, que as pessoas vão questionar, vão dizer onde está a promessa da volta de Jesus que os nossos antepassados anunciavam. Também sinais no mundo físico, natural, né, as catástrofes, terremotos, fúria no mar, como diz Jesus lá em Lucas capítulo 21. Mas o mais importante que eu vejo no sermão profético não são os sinais, se eu estou preparado ou não. E aí Jesus menciona aqui em Mateus 24 esse aspecto de nós não nos vincularmos a datas, mas ao evento, não se prenda a datas. Então ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe se nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Aí no verso 42 ele diz, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Veja como ele é repetitivo em dizer, não se preocupem com a data, se preocupem com o evento. Ele diz que inclusive que ele vem como ladrão da meia-noite, ou seja, o ladrão não avisa que hora vai arrombar uma casa, mas ele vem, não é? Sim. Então, não nos prendamos à data, mas ao evento, sabe? Essa é a nossa bendita esperança. A solução para os problemas da humanidade não virá da política. Se você é de esquerda ou de direita, não pense que o seu candidato vai solucionar os problemas da humanidade, porque não vai. A solução, e essa é a nossa bendita esperança. O que significa a palavra esperança? É esperar. Esperar que algo bom vai acontecer. E como disse, o apóstolo Paulo disse que a nossa esperança é estarmos na presença de Deus na ocasião da sua vida. Pastor, quando eu olho para a violência que nós estamos vivendo hoje, quando eu olho a criminalidade, quando eu olho a dureza do coração das pessoas, quando eu olho terremotos, que era para nós do Brasil uma coisa muito distante, hoje está muito próximo de nós. Quando eu olho todas essas coisas, eu posso afirmar: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas para que Jesus vai voltar? O nosso ele... manual tem essa pergunta, né? Para que Jesus vai voltar? Jesus ele volta, pastor, para recompensar a cada um, não é? Nós temos que ter essa percepção na Bíblia que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso, mas ele é um Deus justo. Nós estudamos na lição anterior, não é, que está diante de nós dois caminhos. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colherá, né? Então, nós temos que ter essa percepção de que realmente nós, ao nos posicionarmos ao lado de Jesus, então nós receberemos a recompensa, que é o galardão celestial. Lá em Romanos 8, o verso 17, é interessante que o apóstolo Paulo diz que nós temos que sofrer com Cristo como ele sofreu, mas assim como ele sofreu, ele foi entronizado à destra do Pai, ele foi glorificado, o mesmo acontecerá conosco, nós também seremos glorificados, nós também receberemos a recompensa eterna, sabe? Então, aquilo que o homem semear, há uma lei, pastor, que faz parte do caráter de Deus, da justiça de Cristo. É um dos principais pilares da justiça de Cristo, é a questão de causa e efeito, não é? O que realmente nós semearmos, nós colheremos. As decisões que eu tomar, elas serão colhidas. O que nós vimos no tema anterior da decisão, a decisão que eu tomar é onde eu vou estar no dia da volta de Jesus. Né? Por isso que Jesus, inclusive, termina o sermão profético falando dessa questão, né, das recompensas.
em Mateus capítulo 25, porque o sermão profético começa no capítulo 24 e termina no capítulo 25. Ele diz aqui, ó, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. É interessante que no capítulo 24 ainda, pastor, vejam 2 textos aqui que falam de Jesus voltando nas nuvens dos céus, Sim. na companhia dos anjos. Mas tem uma palavra que me intriga aqui nos versos 30 e 31. Porque a Bíblia aqui, Jesus deixa claro qual que é o grande sinal. É ele voltando nas nuvens dos céus, não é? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que essa palavra lamentar? Por que, né, essa palavra lamentar? Sim. Não deveria ser regozijar, alegrar-se, né? Por que essa lamentação? Isso tem a ver com o tema anterior, porque Deus deu oportunidades, não é? Então, eu extraio aí desse capítulo 24, pastor, que é o capítulo que fala também da volta de Jesus, vindo nas nuvens com poder e glória. Esse senso de urgência de nós nos posicionarmos o mais rápido possível e nos posicionarmos ao lado de Cristo. Entende? Por quê? Por causa do galardão celestial. Você quer receber o galardão? É interessante que lá em João capítulo 14, né? Era a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. João 10, 16, né? Jesus ele se apresenta como o pastor, né? O bom pastor. E ele também diz no verso 7, 9, que ele é a porta das ovelhas, né? E em certa ocasião, isso está lá em Lucas capítulo 13, verso 21 a 23, alguém perguntou para Jesus, são poucos os salvos? E Jesus respondeu até de forma estranha, ele diz, entrai pela porta estreita, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então o apelo é, vão a Cristo, ele diz, eu sou a porta. E continuando em Lucas 13, a partir ali do verso 27, 28, Jesus diz que quando o Senhor tiver fechado a porta da salvação, que nós entendemos como o fechamento da porta da graça. Sim, tivemos um tema passado sobre esse assunto. Sim. Ele diz que quando as pessoas olharem para a porta fechada, eles vão bater, dizendo, abre-nos a porta. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá uma lamentação. Ou seja, está profetizado um arrependimento tardio. Pastor, eu gostaria de, a gente já está indo para o fechamento do nosso tema, à luz de São João 14, 1 a 3, qual a promessa que Jesus fez aos discípulos? Que ele voltaria, né? Tá ok, mas eu tenho a minha avó que já faleceu, meu avô já faleceu, eu tenho amigos que faleceram que estavam andando nos caminhos de Deus e amigos que faleceram que não estavam andando nos caminhos de Deus. À luz da Bíblia, o que resta para eles? Qual a promessa na volta de Jesus para esses dois grupos, aqueles que morreram no Senhor e aqueles que morreram longe do Senhor? Pastor, a Bíblia responde. É melhor a Bíblia. É melhor a Bíblia, tem que ser sempre a Bíblia, não é? Sim. Então eu gostaria de abrir a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui a Bíblia menciona exatamente esse assunto tão maravilhoso, que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 em diante, né? Ele diz aqui, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, se o senhor me permitir. Amigos, lembram que quando nós estudamos sobre a morte e entendemos que a morte é um sono, então esse texto está se dirigindo a quem morreu ou está dormindo. Exatamente. Pode continuar? Então veja que coisa impressionante, né, pastor? A morte não é um problema.
Há um ditado popular que diz, né, a solução para tudo nesse mundo, menos para a morte. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Para mim a morte não é problema. Entende? Então você disse, olha, e aqueles que morreram no Senhor, né, aqueles que foram fiéis até a morte, né, para isso está reservado a coroa da vida. Então Paulo deixa claro aqui para nós não nos preocuparmos com isso. Não vamos viver desesperados. A coisa mais triste é você participar de uma cerimônia fúnebre, né, pastor? Nós somos pastores, lidamos com isso. É a cerimônia mais triste para nós. E você vê a pessoa, lógico, é um momento de tristeza. O único texto que diz que Jesus chorou foi numa ocasião de uma cerimônia fúnebre ali, de uma morte de, né, de Lázaro. E ele diz, olha, se entristeça, mas não seja ignorante como aqueles que não têm esperança. Porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, o que a Bíblia diz que vai acontecer? Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está prometido aqui na palavra de Deus. Eu digo, pastor, que a palavra-chave desse estudo aqui deveria ser o meu preparo, né? Eu estou preparado para a volta de Jesus, para esse grande evento que acontecerá de forma extraordinária. A Bíblia diz que todos verão Jesus voltar, né, nas nuvens do céu. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia afirma, né, que ele vem com poder, glória, de forma visível, audível, ao soar da trombeta, não é? Acontecerá ali a ressurreição dos justos, aqueles que dormiram no Senhor. Mas a questão é, eu estou preparado. Eu gostaria de ir para o término do nosso estudo com essa ênfase. Eu estou preparado para a volta de Jesus. Porque Jesus voltará no tempo dele, né? Ele sabe o momento em que ele vai voltar. E um dia para Deus é como 1000 anos. Então, realmente eu devo estar preparado por causa de um elemento importantíssimo, é que nós somos mortais. Nós morremos. Eu gosto muito de um texto que está na carta de Tiago, no capítulo 4, os versos 13 e 14. Eu gostaria de chamar a sua atenção, meu amigo, para esse texto. Ele diz assim, ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então Tiago está dizendo que há pessoas que ficam postergando a sua decisão. Ah, pastor, eu estudei, eu me decidi, não é? Só não decisão no estudo anterior, eu já tomei a decisão, só que não agora. Minha decisão vai ser no futuro. Então, porque eu quero estar de braços abertos, eu quero a recompensa, eu quero o galardão. Porque há duas recompensas, né? A vida e a morte. O que Jesus vai dizer quando ele voltar para os que estão salvos à sua direita? Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mas o que ele dirá aos que estiverem perdidos? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui foi estudado sobre a besta, né, pastor? Por que a mensagem do terceiro anjo é um apelo, dizendo, não adorem a besta, não recebam a marca dela. Por quê? Porque se vocês tomarem essa decisão, se vocês se posicionarem ao lado do inimigo, vocês passarão pelos flagelos e vocês passarão pelo fogo eterno, as 7 últimas pragas e, consequentemente, o fogo eterno. Então é uma questão de o que você quer. Há 2 reinos diante de você, da luz e das trevas. O reino das trevas é sedutor, pastor, sabe por quê? Porque é o reino do aqui e agora. E nós somos muito imediatistas. O diabo vai oferecer para você, ele trabalha com 3 elementos poderosos. Prazer, poder e posses. São os 3 grandes elementos, as 3 maiores ferramentas que o diabo usa. Ele quer oferecer para você prazer, poder e posses. São os 3 pesos do diabo. O reino de Deus não é tão sedutor para alguns porque é um investimento no futuro. Então eu tenho que ter paciência. Aliás, eu tenho que estar ciente que eu vou até ser perseguido e perder tudo aqui nessa terra. Se eu quero o reino dele, eu preciso perder o reino aqui desta terra, esse reino temporal.
Quais são as suas últimas palavras nesse grande conflito, no clímax do grande conflito? O que o senhor gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo? O recado que eu deixo para você é: não perca a esperança, a bendita esperança na volta de Jesus. Creia em Deus, creia em Cristo, Ele voltará. Amém. Mas esteja preparado hoje. Deixa eu ler o verso, eu termino com a leitura desse verso, verso 14, onde o apóstolo diz assim, ó, Tiago 4, verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele faz um questionamento: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então eu termino com essa ênfase que Jesus deu no sermão profético: olha, vigiai, estejam prontos, não se preocupe com o evento, se preocupe com a data. Lembre-se que você é mortal, você pode ter a decisão tomada, mas você está postergando essa decisão. Então prepare-se para a volta de Jesus, faça a sua entrega hoje e viva com a esperança no seu coração. Amigos, estamos encerrando esse ciclo de estudos bíblicos que tivemos, o grande conflito. Durante 18 temas, 18 lições, aqui nós estivemos discorrendo sobre os dois lados do grande conflito: o lado de Deus e o lado do anjo caído. Isso começou lá no começo, quando estudamos os sinais, prosseguindo com quem estuda a Bíblia ou não estuda a Bíblia, prosseguimos com quem guarda a lei de Deus ou não guarda a lei de Deus, prosseguimos com quem guarda o sábado ou não guarda o sábado, prosseguimos com a morte, de que lado você vai estar no juízo, prosseguimos com as tuas decisões sobre a alimentação, prosseguimos também com a sua decisão pelo batismo ou não. E hoje, no clímax na volta de Jesus, de que lado você vai estar no grande conflito? Ao lado de Jesus, ao lado do Cordeiro ou ao lado do dragão? O que eu, aqui da equipe do canal Olhar Bíblico, pastor Padilha, representando todos os outros pastores que passaram aqui, podemos fazer é isso: falar para você do grande conflito. Mas a decisão é sua. Nós vamos continuar orando por você, mas é o que nós podemos fazer. Procure o seu pastor, procure a pessoa que te deu o estudo, procure a pessoa que te presenteou com o livro, vá até a igreja mais próxima, procure o pastor para que você possa dizer para ele quais são as decisões que você quer tomar, se é pelo batismo, se é por guardar o sábado, se é por ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, mas é necessário tomar decisões. No grande conflito nós não ficamos em cima do muro. No grande conflito nós precisamos tomar a decisão. E qual é a sua decisão? Que Deus esteja com você, que Deus esteja com a sua família. Não sei se nós vamos nos encontrar aqui nessa terra, mas no céu eu quero te dar um abraço, porque eu tenho a certeza de que você tomou a decisão ao lado do Cordeiro, ao lado de Deus. Até o céu, se nós não nos vermos mais aqui, e que Deus possa estar com você no grande conflito que está se encerrando, e nós vamos encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Pastor Padilha, ore para nós para encerrar o nosso estudo e a série. Um prazer, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, porque hoje nós estudamos o tema mais lindo da Bíblia, que é a esperança. Nós estamos esperando que dias melhores virão, porque assim está escrito na tua palavra. Nós nos apegamos àquela promessa de Apocalipse 22, ora vem, Senhor Jesus. Volte logo, Senhor, estamos com saudades da pátria celestial, não suportamos mais esse mundo terrível de violência, de promiscuidade, esse mundo do engano, e nós aguardamos a bendita esperança da volta de Jesus para vivermos eternamente ao teu lado no reino celestial, um reino de glória e justiça. Amém. E amor. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, nessa decisão. Isso que nós pedimos, esse pedido vai assinado no nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, estamos encerrando então. Eu vou falar aquilo que eu sempre digo: inscreva-se no nosso canal, dá um like,
Nos acompanhe nas redes sociais, no Face, no Instagram, sempre com Olhar Bíblico é o nome do nosso canal. E voltaremos com um tema voltado para a saúde e daqui a algum tempo você vai ver nas nossas redes sociais com esse tema. Mas que Deus possa te abençoar e envie o link desse estudo para muitas pessoas, pessoas que você quer encontrar nas nuvens dos céus quando Cristo voltar. Até a próxima e muito obrigado, pastor Júlio Padilha. Prazer foi meu, Deus o abençoe.